Nesta semana na novela Contigo Sim, Nancy, depois de dizer que Leonardo está sendo acusado de tentativa de homicídio, também apresentou teor alcoólico no sangue acima do permitido. Mas como a merda nunca vem sozinha, a advogada conta que por causa disso, o seguro não vai pagar nada, e Leonardo ainda vai ter que arcar com os custos da vítima de atropelamento. E além disso, as acusações feitas contra o médico foram agravadas por causa dos resultados dos exames de sangue. No hospital, emocionado com a reação de Clarinha, que continua agarrada na sua mão, Dário percebe que a menina realmente sabe quem ele é. Para poder ir buscar a mãe, ele precisa jurar que não vai deixar a moça sozinha, pois só assim ela liberou a mão do pediatra. Minutos depois, Fedra chega ao quarto de Clarinha, dizendo ao filho que não conseguiu falar com Geraldo, que está na UTI, mas fica espantada com a paciente, pois a mocinha responde a todas as suas perguntas, com o olhar, pois tem muita dificuldade para falar. Enquanto isso, no cortiço, Luz e Pablo tentam conversar com Guibo, que está bravo com a mãe depois que pegou ela, e Pablo se beijando na sala. O motorista insiste em conversar com o menino e consegue explicar que a culpa do beijo é dele e coisa e tal. Luz se mete e tenta explicar que os sentimentos mudam e não podem ser controlados. Mas, quando o garoto pergunta se ela está apaixonada pelo rapaz, a doméstica se enrola toda e percebe que foi pior a emenda do que o soneto. Só que Guibo diz que não vai aceitar aquilo, e que por causa do motorista, ele não vai voltar a ter outra família. Samantha continua dando show, gritando pela mãe, e precisa ser contida pelo marido, que acaba sentando no chão com a moça, tentando fazê-la entender que não pode entrar na UTI. Nélida, sem saber o que fazer, liga para Ângela e conta que Beatriz faleceu. Leonardo, que continua preso e na companhia da namorada, toma um baque ao saber da notícia e pede à enfermeira que vá urgente ficar ao lado de Geraldo, que deve estar destruído. Porém, antes que a moça saia da delegacia, ele pede que ela não conte nada do que está acontecendo ao empresário, pois ele está passando o pior momento de sua vida. Nesse meio tempo, Guibo continua esperneando e fazendo malcriação por causa do que aconteceu entre Pablo e Luz. Mas a birra do moleque acaba quando o motorista avisa que a patroa bateu as botas. Na delegacia, Ângela avisa a Nancy que vai ter que ir ao hospital de seu patrão, pois Beatriz faleceu e ele deve estar precisando dela. Mas a moça conta que Leonardo não quer que ela conte nada sobre a situação do namorado para Geraldo. O tempo passa e chega o dia do funeral de Beatriz. Mirta não perde a oportunidade para posar junto ao caixão da amiga. Ângela aparece e se senta com Luz e Pablo, enquanto Geraldo, destroçado, recebe a condolência dos médicos colegas. Samantha percebe a chegada da moça e já se espinha toda, mas Álvaro está em estado de alerta, para evitar outro escândalo. Mirta aproveita e aperta o ombro do seu alvo. No dia seguinte, o enterro de Beatriz começa, enquanto Leonardo apodrece na cadeia. No cemitério, quando o empresário vai colocar uma rosa no caixão de Beatriz como sua última despedida, acaba passando mal e desmaia. Nesse meio tempo, Nancy vai procurar o médico que atendeu o ciclista e quer o relatório médico para ficar ciente da situação real do rapaz. Porém, o médico diz que o garoto está muito mal e não sabe se ele vai se recuperar e, caso consiga sobreviver, provavelmente não vai voltar a caminhar. Algumas horas mais tarde, Salma encontra Mirta no hospital e quer saber onde está o filho, que não aparece. Ela conta que Geraldo teve uma síncope no cemitério e está fazendo exames. A oxigenada enrola, mas não consegue esconder mais de Mirta o que realmente está acontecendo com Leonardo e conta que o rapaz atropelou um ciclista e ele está detido, porém já tem um advogado que está cuidando do caso. Mas a socialite entra em surto e pressiona Salma para que possam ajudar Léo e a nojenta garante que está se encarregando de tudo e ela não precisa se preocupar. Ângela e Adela chegam ao hospital para saber como está Geraldo e dão de cara com Mirta e Salma. A socialite começa a gritar, dizendo que é culpa da enfermeira o que está acontecendo com seu filho. Adela diz em alto e bom tom que Ângela não tem culpa de nada, pois estava presente quando aconteceu o acidente. E Nancy descobre que só poderá ter cópia dos laudos médicos do ciclista com autorização da família, e que a promotora de justiça já requereu os documentos que devem ser anexados à investigação que está em curso. Enquanto isso, Ângela e a mãe conseguem chegar ao quarto onde Geraldo está internado, dizendo que sente muito por vê-lo naquele estado. O homem confessa que não tem mais por que viver, pois mesmo sendo médico e dono de uma rede de hospitais, não conseguiu salvar a mulher que amou toda a sua vida. Ele confessa ainda que preferia ter partido junto com a esposa,
mas a enfermeira profere algumas palavras de alento, dizendo que a missão do empresário, neste mundo, ainda não acabou. Porém, Geraldo resolve desabafar e reclama que, além de tudo, sua filha se converteu em um monstro. Mas a enfermeira, que sempre tem algo de bom para dizer, alerta o patrão que ele não tem culpa de Samantha ser como é, pois ela é a única responsável por seus atos. Geraldo continua a se lamentar, e sentindo a maior empatia pelo empresário, Adela se mete na conversa e conta que ela sentiu a mesma coisa quando perdeu seu marido e acabou fugindo da situação, sem rumo. O homem não entende nada e quer saber quem é aquela pessoa. Ângela apresenta a sua mãe e a artesã diz que, depois de muitos anos, acabou encontrando a filha quando ela foi a Real del Mar para vender a casa de sua avó, recentemente. Surpreso com a história, mas sem conseguir conter as lágrimas, Geraldo diz que aquilo foi verdadeiramente um milagre, e a enfermeira, aproveitando o gancho, diz que também é um milagre todos estarem vivos. Mas a deprê pega, e o sujeito afirma que não acredita fazer parte da turma, que acredita que a vida é um milagre de Deus. Nesse meio tempo, Abraão vai ver Dário em seu escritório. O homem pergunta se o pediatra tem notícias de Geraldo, e ele diz que o chefe está estável e foi só um susto. O advogado explica que, por ordens do empresário, está realizando auditorias na empresa, em alguns setores, mas algo chamou sua atenção. Abraão entrega a Dário uma pasta para que o moço se inteire da situação. E como o pediatra confessa saber do que se trata, agora quer saber qual é o problema com aquela documentação. O advogado então explica que desde que Álvaro assumiu o setor administrativo do complexo hospitalar, mudou todos os contratos de fornecedores para uma única empresa. Dário confirma e diz que essa foi uma das mudanças que o rapaz fez, quando assumiu o cargo, dizendo que a medida foi para otimizar custos, além de todos os interessados terem passado por uma licitação. O pediatra ainda conta que os contratos foram firmados com o fornecedor que apresentou melhores condições, mais qualidade e menor custo. Abraão, fingindo acreditar no que Dário está falando, pergunta, então, se foi aquele fornecedor que está no relatório que foi o escolhido, e o rapaz avisa que tem toda a documentação necessária, apresentada pelo fornecedor, qualificando-o para assinar os contratos com o hospital. Além disso, o rapaz oferece uma cópia dos documentos ao advogado, que agradece a gentileza. Enquanto isso, no quarto de Geraldo, Adela conta que quando ficou viúva, a dor dela era tão grande que se atirou no mar, deixando a mãe e a filha para trás. Porém, o mesmo mar a levou para longe e tirou sua memória. A mulher diz ainda que esteve perdida por muitos anos, em outro povoado e em outra vida. Mas o que foi mais triste é que cresceu dentro dela um mar de solidão e dor. Mas a mulher ainda tem mais a dizer e completa. Senhor Geraldo, eu também tenho uma filha como você, e por me entregar a essa dor, a abandonei. Eu acabei me rendendo, mas Deus fez o milagre de me devolver minha filha e isso me dá forças para continuar. Carinhosamente, Adela coloca a mão no ombro do empresário e diz: então, por favor, senhor Geraldo, não se renda. Não sucumba à tristeza como aconteceu comigo. Depois que saem do quarto de Geraldo, Adela comenta com a filha que ficou impactada com o sofrimento do empresário. Mas Ângela corrige a mãe e diz acreditar que seu patrão ficou ainda mais impactado com o que ela lhe disse. Envergonhada, Adela acha que passou dos limites, mas Ângela argumenta que ela simplesmente falou com seu coração. E enquanto Adela diz à enfermeira que gostaria de preparar alguma coisa gostosa para Geraldo e tentar alegrá-lo um pouco, a testemunha do atropelamento, que estava gravando tudo em seu celular, se apresenta à delegada para dar seu depoimento. A moça conta que não conseguiu gravar o exato momento do acidente, mas depois começou a gravar tudo para evitar que os envolvidos se safassem. Porém, a garota conta que viu tudo e que o médico acelerou no semáforo, sem respeitar o sinal vermelho e acabou atropelando o ciclista. Esperta, a delegada apreende o celular da garota como prova, e a mocinha ainda conta que o médico queria ajudar o rapaz que estava ferido, mas seu irmão não deixou. A testemunha acrescenta que, mesmo assim, Leonardo continuou movendo o rapaz atropelado e queria levá-lo a um hospital. E Ângela, que achou que aquele dia pesado já estava chegando ao fim, agora tem que lidar com Álvaro, que pede para conversar com ela. O sujeito começa o papo dizendo que sabe que ela deve estar muito triste com o que aconteceu com Beatriz e Geraldo, mas principalmente por causa de Leonardo. A moça, desconfiada, quer saber como o ex sabe da situação do médico e ele responde que soube porque o médico não foi trabalhar, já que está detido. Se fazendo de bom moço, Álvaro jura que só quer ajudar e que se Leonardo precisar de dinheiro ou de um advogado,
ele pode mandar alguém da empresa. A enfermeira cruza os braços e pergunta: você acha mesmo que vou acreditar que você quer ajudar Leonardo? E o falcatrua responde: por que não? Ah, já sei. Porque sou um ser desprezível e culpado de tudo o que acontece nesse planeta, não é? Mas Ângela, entenda uma coisa. De fato sinto ciúmes de Santilana, mas não desejo mal a ele. Só que a enfermeira deixa claro que não precisa dele para porcaria nenhuma nessa vida. E quando o infeliz tenta tocar seu ombro, ela se afasta ainda mais do sujeito, que faz carinha de coitado. Porém, sabendo o calcanhar de Aquiles da garota, o doido resolve contar a ex, antes que ela vá embora, que aconteceu um milagre, e Clarinha recobrou a consciência. Na delegacia, Nancy descobre que na esquina em que ocorreu o acidente, não tem câmeras que possam comprovar o que de fato aconteceu. A advogada, então, pede para ver as imagens do celular da testemunha, mas a delegada, entre um e outro gole de café, diz que a gravação vai estar à disposição, assim que for encerrada a investigação. E Nancy, que já não piscava antes, fica com os olhos ainda mais arregalados com a forma com que a delegada está conduzindo a situação. Mas antes que a advogada saia, a mulher larga outra bomba no colo dela, dizendo que o irmão da vítima acrescentou outras acusações contra Leonardo. Depois de enfrentar Álvaro, agora Ângela vai ter que enfrentar Samantha. Totalmente sem noção, a moça pergunta à enfermeira para quem ela está mandando mensagens e diz: você acha que não sei que você está mandando mensagens para dela para comentar o valor que você acha que vai receber pela herança de minha mãe? Sem acreditar no que está ouvindo, Ângela pergunta como a moça pode cair tão baixo, mas ela não escuta e continua com as agressões, dizendo: pare com suas hipocrisias, infeliz. Eu sei muito bem quem você é. Já sei que você não se conformou com Álvaro e Leonardo e agora quer ir atrás da fortuna de meus pais, sua interesseira. O sangue da enfermeira ferve e ela responde: você está redondamente enganada. Eu não quero seu dinheiro nem o dos seus pais. Dona Beatriz foi uma mãe para mim. E durante o pouco tempo que convivi com ela, me defendeu e me apoiou. Me deu todo o seu amor. Samantha, que não para de falar, diz que Ângela conseguiu enganar todo mundo, menos a ela e blá blá blá. A enfermeira se irrita e dispara: pode me insultar se você quiser, mas sei que todo esse ódio não é de mim, e sim de você mesma que deixou sua mãe morrer sozinha, sem ter dito a ela sequer uma palavra de amor ou um agradecimento. A influencer levanta a mão para dar a maior raquetada na cara da baixinha que, surpreendentemente, se defende, segurando o braço da maluca e gritando: sabe de uma coisa? Seus insultos não me amedrontam. Na verdade, me dão pena porque você, na verdade, nunca deu valor à Dona Beatriz. Você nunca aproveitou o amor dela, e isso deve arder na sua alma. Obviamente, como ficou sem argumentos, Samantha manda a moça se calar e se mandar dali naquele instante. Mas, antes de ir embora, Ângela diz à moça que espera que Deus abra os olhos dela antes que seja tarde, e não aconteça o mesmo com o pai. E enquanto Samantha larga sua raiva em cima dos funcionários que estavam acompanhando de longe mais um de seus escândalos, Benjamin conversa com Mirta, na sala de recepção. O inspetor explica que não está ali para fazer um interrogatório, mas precisa fazer algumas perguntas e quer saber quando a mulher viu seu marido com vida pela última vez. Saindo pela tangente, Mirta diz que não se lembra, e ainda conta que o marido deveria estar com sua amante, Fedra, sugerindo que o policial interrogue a médica sobre o assunto. O detetive pega o gancho e pergunta se ela tinha algum problema com a relação de Sandro com Fedra, já que os dois tinham entrado com o processo de divórcio em comum acordo. A socialite revela que o divórcio foi em comum acordo para evitar escândalos, e que o engenheiro foi o amor de sua vida. Mas Benjamin vai mais fundo, e diz que soube que, antes dela perder a casa, tentou receber, de todas as maneiras, o seguro de vida do marido. Mirta explica que a seguradora informou que a apólice estava vencida, mas tem certeza absoluta que tem direito ao dinheiro. O investigador continua especulando, e agora quer saber se a mulher se opõe à denúncia sobre o assassinato de Sandro. Desconcertada, Mirta diz que não teria motivos para se opor, porém, acha descabido o fato de alguém querer matar o engenheiro e encerra a conversa. Na delegacia, Nancy conta a Leonardo e Ângela que, no cruzamento onde aconteceu o acidente, não havia câmera de segurança e que o irmão da vítima quer impedir o rapaz de clinicar, pois exige que seja retirada sua licença profissional, pois foi acusado de tentar cuidar do ferido sob o efeito do álcool. Como se não bastasse, Leonardo fica sabendo que, com o processo, sua reputação ficaria manchada. Nesse meio tempo, o médico que atendeu o acidentado depõe na delegacia e pinta um quadro muito pior do que realmente é,
dizendo que é um milagre se o jovem sobreviver. Enquanto isso, na casa de Félix, Baldomero entrega ao comparsa uma pasta com a dívida que o cortiço tem com a fornecedora de água da cidade, dizendo que os primos herdaram isso da avó e são os responsáveis pela quitação, mas não tem como pagar. Na delegacia, para piorar ainda mais a situação de Leonardo, a delegada diz que o juiz encarregado do caso determinou que o rapaz deverá responder ao processo encarcerado e deverá ser transferido para um presídio. Fora da sala da escrivã, Ângela, Salma e Nancy tentam negociar o perdão legal do irmão da vítima. A advogada pede que o rapaz faça uma proposta financeira, pois da cadeia, o médico não poderá pagar pelo tratamento do ciclista. O sujeito, então, determina que quer 2 milhões para retirar as queixas e não aceita nada menos que isso. Ângela chora, esperneia, diz que não dá, mas o homem não se comove. Dando o cartão com seu telefone para Salma, o cara avisa que sua proposta se encerra naquele mesmo dia e a família precisa decidir rapidamente se paga ou não. Do outro lado da cidade, Luz diz a Pablo que precisa fazer o que está fazendo por causa do filho, pedindo que ele se afaste, pois não pode estar com o motorista. Magoado, Pablo deixa claro que não quer mais nada com a moça, mesmo que os dois não tenham começado uma relação. Samantha, por sua vez, decide visitar o pai no quarto do hospital, mas ele manda a moça embora, dizendo que a criou de maneira errada e agora é assim que ele vai se relacionar com ela, já que se transformou numa pessoa egoísta e sem coração. Do lado de fora, encostada na porta, Mirta escuta tudo. Mal a influência sai, a Bruaca, agarrada à sua muleta, entra, dizendo que Geraldo está sendo muito duro com a filha, mas o empresário não quer discutir o assunto e pergunta por Leonardo. A socialite dá uma desculpa qualquer e diz que o filho está em casa. Nesse meio tempo, Álvaro vai até o escritório do charlatão que encenou todo o acidente que envolveu Leonardo, dando os parabéns a ele e à esposa pelo excelente trabalho que realizaram. A mulher do sujeito, que se passou por testemunha e gravou no celular só o que interessava, diz que o homem é um excelente ator e seu cunhado, um excelente acrobata. E do lado de fora da delegacia, Salma vai encher o saco de Ângela e pergunta o que a moça seria capaz de fazer por amor. A enfermeira não entende nada, mas Salma explica que tem os 2 milhões para pagar o que o irmão da vítima exigiu, mas tem uma condição: que ela deixe Leonardo para sempre. Ângela não gosta nada da proposta de Salma e se dá conta que a moça estava fingindo o tempo todo, pois na verdade, ela quer voltar para o médico. Salma diz ainda que acreditava que a relação entre a enfermeira e o ex era algo passageiro e nunca imaginou que o rapaz iria pedir Ângela em casamento. A Sensal se justifica dizendo: "Para mim, o namoro de vocês não passava de um casinho qualquer. Vocês dois se conhecem há muito pouco tempo, querida. Enquanto eu e Léo tínhamos uma relação sólida, nós íamos nos casar." Totalmente surpresa com o que está ouvindo, Ângela lembra a rival que ela abandonou o rapaz. Mas Salma resolve replicar e diz que está tentando corrigir o erro que cometeu, pois todo mundo tem direito a uma segunda chance. Mas a baixinha, enfesada, joga na cara da víbora: "Você está se aproveitando de uma tragédia para se beneficiar, Salma." Mas a moça nega e diz que está apenas aproveitando o momento para antecipar o que todo mundo já sabia que iria acontecer. Por mais que a enfermeira chame a insossa de falsa e tudo mais, não adianta. A infeliz ainda completa: "Se você pensa que vou dar 2 milhões para resolver a vida de Leonardo e ainda deixar você ficar com o amor de minha vida, você está sonhando. Mas a decisão é toda sua." Enquanto isso, Álvaro paga o resto da grana que prometeu aos falcatruas seus comparsas, dizendo que agora precisam falar com Salma para saber se Ângela aceitou a proposta da moça. Porém, o sujeito deixa claro que precisa receber ainda uma parte e pede que seja paga logo depois de Salma fazer a transação falsa dos 2 milhões para sua conta, pois ainda precisa pagar muita gente que está envolvida no golpe. Enquanto isso, na mansão dos Vega, Luz chora no quarto depois da discussão com Pablo e o rapaz. Atrás da porta, apesar de escutar tudo, decide ir embora. Na porta da delegacia, a Patricinha continua insistindo para que Ângela aceite sua proposta e agora resolve dizer que a moça está viajando se acha que sua relação com Leonardo vai durar, pois não consegue ver os dois casados e com filhos, como ela mesma se imagina, depois de conseguir voltar a namorar o médico. Mas a doida não para de falar e ainda joga na cara da enfermeira que o rapaz a pediu em casamento, e ela teve a coragem de recusar o pedido. A troca de farpas entre as duas continua cada vez mais acirrada, até que a loira argumenta que, se ela falar alguma coisa sobre sua proposta ao namorado, vai negar e não vai dar o dinheiro. Ainda surpresa com tudo aquilo, Ângela quer saber se a mulher realmente teria coragem de deixar o homem que ela ama apodrecer na cadeia, e a resposta foi:
Para não vê-lo mais contigo? Certamente que sim, sem pensar duas vezes. Indignada, a enfermeira deixa a maluca plantada sozinha na porta da delegacia e vai embora sem dizer uma palavra. Nesse meio tempo, Álvaro pergunta como a dupla de criminosos conseguiu aplicar o golpe em Leonardo. O homem diz que precisa de muito planejamento e todos devem fazer a sua parte, lembrando que Salma ficou encarregada de encher a comida do rapaz de tequila. Ele também recorda que Álvaro foi o responsável por dar o start no plano, quando foi avisado pela comparsa desbotada que o casal estava a caminho. Depois, o sujeito descreve como ele e o irmão armaram o atropelamento que enredou o médico na maior sinuca de bico, dizendo que a esposa e o pseudo-guarda também foram cruciais por coordenarem o timing da operação. Além disso, o homem diz que programaram tudo para aquele cruzamento, pois sabiam que ali não havia câmeras de segurança, e continua explicando a Álvaro que já tinham combinado com Salma que desse sumiço na carteira de habilitação de Leonardo. Agora, o infeliz que contratou o trabalho fica sabendo que a delegada foi peça fundamental na armadilha, pois ela falsificou as provas de teor alcoólico do médico. Com a maior cara de pau, o bandido confessa que seu irmão é acrobata e dublê de filmes, mas ganhava muito mal, e por conta disso, os três mudaram de ramo, apesar de ser formado em direito. A conversa é interrompida pelo telefonema de Salma, dizendo que não deu certo a chantagem com Ângela e a moça se mandou. Gregório pede para falar com Salma e diz que ele mesmo vai falar com Ângela. Imediatamente ele liga para a enfermeira contando que falou com Salma e que a moça disse que ainda não pagou a quantia que ele pediu, porque a namorada do médico não deixou. O homem ameaça a enfermeira e avisa que o tempo está se esgotando. Enquanto isso, na delegacia, Mirta, acompanhada da víbora loira, faz um escândalo quando a delegada diz que ela não vai poder visitar o filho preso. Ângela, por sua vez, vai visitar o rapaz atropelado. Mas antes de deixar a moça entrar no quarto, Gregório ensaia a encenação do irmão, que está todo engessado. A enfermeira entra, dizendo que está ali apenas para afirmar que Leonardo não o atropelou. O rapaz continua gritando para que ela saia do quarto. Gregório toma a palavra e, fingindo estar furioso, diz à enfermeira que vai se encarregar de fazer com que Leonardo apodreça na cadeia e perca sua licença médica. Apavorada com a situação, a moça sai correndo do hospital. Só que, para piorar, ela recebe uma mensagem de Ed dizendo que Duarte já avisou na sala que a moça tem muitas faltas na sua disciplina. O rapaz quer saber se a amiga sabe algo do prof. Santilana, que também não apareceu na faculdade. E do outro lado da cidade, Geraldo volta da bateria de exames que está fazendo. Ele pede ao colega que está cuidando de sua saúde para ir para casa, mas o doutor pede a ele que pelo menos espere os resultados. O empresário continua dizendo que sua vida não tem mais sentido. Minutos mais tarde, já no escritório da advogada, Ângela descobre que a situação do namorado está cada vez mais grave e comenta com Nancy que não sabe como, no teste de sangue, o teor alcoólico saiu tão alto. Sem piscar, a advogada revela que, devido às provas, Leonardo pode ficar anos preso e ainda perder sua licença para clinicar. Ela ainda diz que, mesmo que ganhe essa causa, o processo vai manchar a reputação do médico para sempre. Ed liga novamente para Ângela. Ela resolve começar a contar tudo o que aconteceu pelas boas notícias e revela que encontrou a mãe. Depois, a moça diz que Beatriz faleceu e que Leonardo está preso por causa de um atropelamento. Ed conta que falou com todos os professores, mas Duarte transformou a situação num cavalo de batalha e quer que a dupla entregue o projeto de sua disciplina no dia seguinte. E no setor administrativo do Complexo Hospitalar Vega, Álvaro quer saber por que Dário solicitou todos os relatórios de compra que envolvem o fornecedor que ganhou a tal licitação da empresa. O pediatra responde que foi Abraão que pediu aquela documentação e não podia fazer nada, porque o advogado está fazendo auditorias na empresa, a mando de Geraldo. Álvaro fica furioso e diz ao comparsa que se estão investigando justamente aquele fornecedor é porque querem armar para ele e coisa e tals. Dário, sem mexer um músculo, argumenta que a única coisa que sabe a respeito do assunto foi o que disse Abraão, que jurou que estava fazendo apenas auditorias de rotina e nada mais. Mas Álvaro insiste e quer saber se o rapaz está armando algo contra ele. O pediatra, com a cara mais cínica do mundo, diz que jamais faria isso e ainda pergunta: "Vem cá, tá tudo certo com esse fornecedor, né, Álvaro?" Mas o infeliz, que está indignado porque Salma ainda não conseguiu convencer Ângela, solta sua ira em cima de Dário e diz: "Obviamente que sim, mas não gosto que você fique pegando documentos do setor administrativo sem o meu consentimento. Não se esqueça para quem você trabalha. E se você esqueceu, deixa eu te lembrar."
Você trabalha para mim, não para o advogado Abraão. Fazendo cara de descanso de tela de celular, os pensamentos de Dário pulam praticamente de seu cérebro e dizem mais ou menos assim: que idiota! Pode continuar esperneando, mas quem tá comendo a tua mulher sou eu, infeliz. Álvaro deve ter sentido a vibe do pediatra, porque ele mesmo sai de seu escritório. Na mansão dos Vega, Luz descobre que a colega, por ordens de Samantha, está colocando as coisas de Ângela em um saco para jogar fora. Ângela chega bem na hora e começa a procurar os livros e as anotações, mas não acha. A doméstica conta que a própria Samantha levou os cadernos para a sala do fundo. Luz e Ângela chegam correndo na sala e pegam Samantha queimando tudo. Por mais que a enfermeira implore para ela não fazer aquilo, pois os livros foram muito caros, não adianta, e a doida continua aumentando o fogo da lareira com o material da moça. Ângela quase se joga na lareira para salvar seus cadernos, mas Luz a impede. No entanto, Samantha aproveita para dizer que está fazendo aquilo por causa do que a moça lhe disse no hospital, e ainda avisa que ela jamais vai conseguir Álvaro de volta ou ter o dinheiro de sua família. Mas como desgraça pouca é bobagem, Álvaro vai visitar Leonardo na cadeia, contando que ficou sabendo de tudo por Ângela, pois os dois estão mais próximos ultimamente, e foi ali saber se pode ajudar, pois como diretor administrativo do consórcio, é dever dele cuidar dos empregados. Mas o médico, indignado com a ousadia do rapaz, pergunta se na verdade ele não está ali para fazer uma presença para Ângela e Geraldo, tentando mudar sua imagem e marcar alguns pontos. Porém, antes que Álvaro responda, Léo recomenda ao sujeito que não perca seu tempo, pois os dois já sabem o falcatrua que ele é. Mas o infeliz, que vive para atazanar o juízo do médico, diz: "O quê? Você tá com medo que Ângela recupere a confiança em mim? Você acha que não sou capaz de fazê-la confiar em mim de novo, não é verdade? Você acha que ela já se esqueceu de mim, mas isso também não é verdade." Furioso, Leonardo afirma com todas as letras que sua namorada nem se lembra mais do ex-marido. Mas Álvaro, que não aceita perder, diz que a enfermeira está mentindo, pois o que aconteceu entre eles foi muito forte. De saco cheio, o médico diz que não tem por que continuar escutando as besteiras que o sujeito está falando. Mas Álvaro continua torrando a paciência e diz que vai ser muito difícil o médico se livrar da cadeia, principalmente por causa das acusações que existem contra ele. Para finalizar, Mr. Topete diz: "Você vai passar muitos anos preso. E você acha mesmo que Ângela vai te esperar, mesmo eu estando tão pertinho dela? Lembre-se que o primeiro homem na vida dela fui eu, e isso uma mulher não esquece nunca. Ela sempre será minha, e eu sempre serei dela. Você é apenas uma pedra no meio do caminho." Leonardo se irrita e tenta pegar o sujeito de jeito, mas as grades da cela o impedem. Com a cara mais cínica do mundo, Álvaro diz para o preso se acalmar se não quiser que aumentem as acusações contra ele. Leonardo manda o sujeito para o inferno e, ajeitando o topete, ele diz: "Tá bom, mas quando Ângela voltar para mim, não diga que não te avisei." Na mansão dos Vega, a enfermeira conta à Luz sobre a proposta do irmão da vítima, explicando que, se eles não pagarem o que ele pediu, Leonardo pode ficar um bom tempo atrás das grades e ainda perder sua licença médica. A doméstica diz que não é a melhor conselheira, pois também tem que ceder à chantagem de Félix, por causa do filho, e renunciar a Pablo. Luz diz à amiga que ela deveria pedir o dinheiro a Geraldo, mas Ângela lembra que o patrão está passando por uma fase muito difícil, e isso só serviria para todos pensarem que Samantha tem razão em dizer que ela é interesseira. Mas a doméstica responde: "E quem é que liga para o que essa louca diz? Trata-se de salvar a vida de Leonardo." Mas não adianta, pois a enfermeira está certa de que não tem como pedir a grana ao empresário, e também não pode contar nada ao namorado, por causa das ameaças de Salma, e também porque o médico jamais aceitaria a proposta. Angustiada, Ângela diz que precisa ver o namorado pelo menos mais uma vez, mesmo que ele não saiba o que está acontecendo fora da cadeia. A moça começa a passar mal. Luz se preocupa e ela conta que não comeu nada o dia todo. Luz oferece para que ela coma algo na cozinha, mas a moça diz que ainda precisa passar no hospital para ver Geraldo. A doméstica dá um dinheiro para ela comprar algo no caminho, avisando que ela não precisa se preocupar em levar suas coisas, pois manda pelo motorista, antes que tentem queimar tudo novamente. Na cadeia, Ângela tenta disfarçar sua preocupação, mas Leonardo nota e quer saber o que está acontecendo, achando que ele é o culpado pelo sofrimento da moça. O médico continua achando que é culpado do acidente e diz que espera que o atropelado se recupere logo. Ângela tenta colocar panos quentes na situação e diz que logo ele sairá da prisão, mas Leonardo nota que a moça não tá legal e pergunta o que ela tem, mais uma vez. A enfermeira continua dizendo que não tem nada e coisa e tals,
mas o médico fica desconfiado. A moça não consegue se controlar e, chorando, diz: "Quero que você saiba que foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida e que nunca tinha conhecido alguém como você. Aconteça o que acontecer, tenha a certeza de que sempre vou te levar no meu coração." O rapaz fica ainda mais apreensivo e continua querendo saber o que está acontecendo, mas o guarda chega, dizendo que o tempo de visita acabou e arrasta Ângela para fora, sem que ela dê uma resposta ao namorado. E no hospital, Adela leva seus tamales para Geraldo. O empresário ri e diz que acha que seu médico não vai gostar nada que ele coma aquilo, depois de ter tido uma síncope. A mulher pede desculpas e diz que não tinha se dado conta. Ela tenta tirar o prato da frente do homem, mas ele insiste em comer a guloseima e diz que ela acabou de alegrar seu dia. Mirta aparece bem na hora que Geraldo se engasga, com o susto que levou com a presença da megera. No outro quarto, Nélida tenta dar comida a Clarinha, mas a moça se recusa a comer, até que Dário aparece e diz que ele mesmo se encarrega de dar comida para a garota, dizendo que, se ela comer, vai levá-la aos jardins do hospital. A menina começa a falar e a primeira coisa que diz é o nome de Samantha, dizendo que conhece o nome da moça porque ele falou dela, e ainda conta que sempre reconheceu a voz do pediatra, pedindo que o médico não a deixe sozinha. No quarto ao lado, Geraldo continua engasgado. Mirta faz o maior banzé. Adela corre para chamar Nélida, que manda as duas irem embora dali. Enquanto isso, Salma troca mensagens com Álvaro e diz que o plano está indo conforme o combinado. Mas o rapaz lembra que ainda falta saber a decisão de Ângela. E é justamente a moça que toca a campainha do apartamento da nojenta. Logo que abre a porta, ela quer saber se a enfermeira já tomou sua decisão. No hospital, Mirta continua tratando mal a Adela, que pede desculpas por sua ignorância. Mas a mulher judia e tripudia da coitada, que tenta de todas as formas se justificar. E a manca ordena: jamais chegue perto dele novamente, sem antes me perguntar. Sempre me consulte se quiser falar alguma coisa com Geraldo, entendeu? Na cadeia, Leonardo pergunta se pode falar novamente com Ângela, mas o policial diz que a moça já foi. Na mansão, Álvaro quer saber como está o sogro, mas a moça manda o marido não fingir que se importa e ainda conta que expulsou Ângela e sua mãe da casa. O infeliz pergunta por quê e toma outra da mulher, que diz: "Você é muito previsível. Por quê? Tá preocupado com a vadia da sua ex?" O rapaz pensa rápido e diz que, na verdade, não gostaria que a relação de Samantha com seu pai ficasse ainda pior. Mas Samantha resolve responder: "Deixa de ser mentiroso. Você só está chateado com a minha atitude porque queria manter aquela interesseira por perto." Mas o falso argumenta que, como Beatriz partiu, realmente não existe a necessidade de manter a moça trabalhando na mansão e é melhor mesmo que a esposa tenha se livrado dela. Ele ainda acrescenta que, finalmente, os dois podem ficar tranquilos e construir sua vida juntos, como tinham planejado. No apartamento do médico, Ângela diz a Salma que decidiu se afastar de Leonardo, pedindo que a rival tire logo o rapaz da cadeia, antes que seja tarde. Porém, a desenxabida resolve pedir que a moça jure que nunca vai contar nada ao médico. Apesar de estar tomando a decisão mais difícil de sua vida, a enfermeira deixa claro que nunca vai trair a promessa que fez, pois não é um lixo como a oxigenada. Não satisfeita, a mulher agora quer saber como Ângela quer fazer para terminar com Leonardo. Mas a moça deixa claro que aquilo é problema dela, avisando que logo a infeliz vai ter notícias sobre isso e completa: "Logo, logo você vai saber de tudo, pois eu sim tenho palavra." Logo que Ângela sai do apartamento de Leonardo, depois da conversinha com Salma, Ed aparece procurando pela amiga. Ela se abraça ao rapaz chorando e quer saber como ele a encontrou. A moça, desesperada, diz que está vivendo um pesadelo, mas o rapaz quer saber como está o projeto que os dois têm que entregar a Duarte no dia seguinte. Porém, a enfermeira explica que fez a sua parte no trabalho acadêmico, mas Samantha tratou de botar fogo em todos os seus cadernos e matérias da faculdade. Furioso, Ed diz que aquela amapoa é o diabo encarnado, mas a enfermeira conta ao amigo que, para piorar a situação, Salma a está obrigando a renunciar a Leonardo em troca do pagamento de 2 milhões à família do rapaz que o médico atropelou, pois só assim eles poderão retirar as denúncias ou o rapaz vai ficar preso por muitos anos. Ângela diz que está pensando em aceitar a chantagem, pois não encontrou outra saída para livrar seu amado da prisão. Os dois decidem terminar o trabalho do professor, e alguns minutos mais tarde, Ed ajuda a amiga a organizar suas coisas na casa da falecida Pura. Adela, que está junto, agradece o rapaz por ter sido amigo de sua filha durante todo esse tempo, mas ele diz que gosta muito da moça que também o tem ajudado. Mas Ed resolve abrir a boca e pergunta a Ângela se ela melhorou.
A moça desconversa e o rapaz percebe que ela não contou à mãe sobre a chantagem de Salma. Vendo que não tem saída, a enfermeira confessa à mãe que vai ter que terminar seu namoro com Léo e explica que as vítimas do acidente estão exigindo dinheiro para retirar as acusações sobre o médico e que Salma se disponibilizou a pagar, com a condição que ela se afaste do namorado. Ela ainda revela que não pode contar nada disso ao rapaz, pois ele jamais aceitaria aquela situação. Já está quase amanhecendo na capital, enquanto Ângela e Ed correm para terminar o projeto do cachorrão. O rapaz acaba adormecendo no sofá e Ângela, sozinha, se lembra de um de seus encontros com o namorado. Na cadeia, Leonardo também se lembra do dia em que descobriu que a moça sentia ciúmes dele. O dia amanhece, e no quarto de Clarinha no hospital, Dário quer saber da mãe se já pode começar a sua reabilitação. Porém, Fedra argumenta que ainda é cedo e precisa fazer mais alguns exames na garota, dizendo que está feliz por aquele caso ter trazido de volta ao filho a paixão pela medicina, mas alerta que o rapaz precisa manter a distância médico-paciente. Os dois começam a discutir, mas Álvaro chega para ver a irmã e os médicos decidem deixar o quarto. Nancy, por sua vez, vai ver Leonardo na delegacia e diz que estão tentando um acordo com o irmão da vítima, mas Ângela ligou logo cedo, dizendo que é possível que ele seja solto ainda naquele dia. A advogada conta que, se conseguirem fechar o acordo, todas as acusações contra o rapaz serão retiradas, inclusive o pedido para que sua licença de médico não seja retirada. Curioso, Leonardo quer saber quanto a família do rapaz atropelado pediu e Nancy revela que foram 2 milhões. O médico se assusta com a quantia e agora quer saber de onde vai sair aquela grana toda. Diante da cara de espanto da mulher que já não pisca normalmente e agora está com os olhos mais arregalados do que nunca, o próprio Leonardo se dá conta que quem vai pagar a conta é Salma. A advogada confirma, mas o médico diz que não pode permitir que sua ex-noiva faça isso. Porém, Nancy pede a ele que não desperdice a oportunidade, pois estão sem opção. Preocupado, Leonardo pergunta onde está Ângela, pois a moça pareceu estranha da última vez que se falaram. Nancy concorda, dizendo que achou a mesma coisa, mas vai pedir à enfermeira que vá falar com o namorado na prisão, mais tarde. E no hospital, Clarinha consegue pronunciar o nome do irmão. Sem dormir e agarrada ao trabalho da faculdade, Ângela caminha apressada pela rua e quase cai, quando torce o pé subindo na calçada. Enquanto caminha, ela lembra da última conversa que teve com seu amor. Para variar, a moça deixa cair tudo no chão. O celular toca e é Ed, que está preocupado com a demora da amiga em chegar na faculdade. Ela explica que teve que imprimir o trabalho fora da instituição, pois a impressora da universidade estava quebrada. Enquanto isso, com muita dificuldade, Clarinha pergunta pelos pais e por que eles ainda não foram vê-la. Chorando, Álvaro conta que os pais morreram no mesmo acidente que a deixou em coma. E Mirta consegue ver Leonardo. Para variar, ela bota a culpa de tudo em Ângela e diz que ficou chateada porque o filho não contou a verdade sobre o acidente. O rapaz interrompe a mãe e diz que aquele não é o momento, nem o lugar para discussões, revelando que poderá sair naquele mesmo dia da cadeia, pelo acordo que a advogada fez com a família da vítima. Mirta mata a charada e diz ter certeza que a família do rapaz quer dinheiro e que conhece muito bem esse tipo de gente, deixando claro que tá cagando e andando pro rapaz acidentado e o que interessa é que seu filho se livre de tudo e saia logo dali. A mulher ainda acrescenta que vai pedir ajuda a Geraldo, pois, se tivessem feito isso desde o início do rolo, o rapaz não estaria ali. Furioso, Leonardo proíbe a mãe de dizer qualquer coisa ao empresário, por causa da triste situação que ele está enfrentando. Mas Mirta se irrita e joga na cara do filho que ele não pode proibi-la de fazer nada, mas avisa que vai embora porque aquele lugar e o rapaz a deixam doente. Na universidade, Duarte encontra Fedra e pergunta se a médica tem notícias de Geraldo. Ela diz que o empresário deve ter alta naquele dia, mas resolve perguntar se o colega continua metendo o terror nos alunos. Se achando a última bolachinha do pacote, Duarte defende seu método de ensino, dizendo que só assim os alunos se comprometem com os estudos, mas a neurologista argumenta que nas disciplinas dele, os alunos não aprendem e somente responde às avaliações dadas pelo professor por causa do medo que ele impõe. Mas Fedra resolve dizer que ela deve incomodar muito o colega por ter suas próprias opiniões, e acaba descobrindo que a esposa do médico também era uma acadêmica e sempre o questionava sobre suas atitudes. Ele ainda conta que era isso que mais gostava nela, porém conta que a esposa o deixou e agora vive com outro alguém. O baixinho, metido a cagar bombom, resolve dar a maior cantada em Fedra, que se esquiva da flechada com toda a elegância, dizendo que precisa ir para a sua sala de aula.
Nesse meio tempo, Samantha resolve ir ver o pai hospitalizado, levando a mesma caixa de bombom que deu à mãe antes de morrer e dizendo que espera que Geraldo não seja tão agressivo com ela, como da última vez que se viram. Mas o empresário, que não tá afim de papo mole, pergunta à filha como ela acha que ele deve tratá-la depois de tudo o que fez, especialmente com Beatriz. Ela se justifica, dizendo que às vezes é traída por suas emoções, mas Geraldo revela que está muito decepcionado com a filha, pois ainda não consegue acreditar no ser humano que ela se tornou, acrescentando: "Você banca a perfeita nas redes sociais, mas por dentro você está podre." Samantha resolve responder ao pai e diz que está cansada de seus julgamentos e insultos, pois sabe que ele e Beatriz nunca quiseram apoiá-la em seu casamento com Álvaro. Mas antes que a lamúria da garota aumente, Geraldo a interrompe e revela: "Não posso superar isso e também não quero. Não posso mais suportar que aquele infeliz continue vivendo na minha casa. Por isso vou te pedir que você e seu marido vão viver em outro lugar e saiam imediatamente da minha casa." Na universidade, Ângela chega 6 minutos atrasada na aula de Duarte, que não quer aceitar o trabalho da aluna de jeito nenhum. A moça tenta argumentar, mas o mestre manda a moça se retirar, avisando que ela já esgotou todas as faltas do semestre e perdeu o direito ao exame bimestral, levando um 0 automaticamente, pois sabe das regras de sua disciplina. Salma se diverte enquanto Ângela se dá conta que desgraça pouca é bobagem. Nesse meio tempo, Dário resolve levar um lanchinho para o meio-irmão que está na prisão, dizendo que ficou sabendo de tudo por Álvaro. O pediatra diz que, apesar de não ir muito com a cara de Léo, sabe reconhecer um bom médico e não gostaria que o rapaz tivesse sua carreira prejudicada por causa daquela situação. Leonardo pergunta como andam as coisas no hospital e Dário responde: "Olha só, não vim até aqui para deixar você contente, mas vou te contar uma coisa que provavelmente deixará você feliz. Clarinha saiu do coma e está totalmente consciente." Surpreso com a notícia, Leonardo pede ao irmão que conte como aconteceu aquele milagre, e o pediatra diz que, no dia em que a moça completou 18 anos, ele estava com Álvaro no quarto da garota, quando ela simplesmente abriu os olhos, o que foi totalmente inesperado e simplesmente maravilhoso. E enquanto o rapaz dá todos os detalhes da recuperação da mocinha, Salma, acompanhada de Ângela e da advogada, está no escritório de Gregório, fazendo a transferência do dinheiro exigido pelo sujeito. Nancy saca o contrato do acordo e diz que acrescentou uma cláusula onde exige a retirada das acusações contra Leonardo imediatamente após o depósito da quantia acordada pelas partes. O infeliz, vendo o sofrimento de Ângela, resolve enrolar um pouco mais antes de assinar o documento. E na mansão dos Vega, Samantha revira o quarto do pai, procurando por alguma coisa, enquanto Oscar vigia a porta. Luz aparece para fazer a faxina, mas a moça corre à empregada e, finalmente, depois de encontrar as chaves de uma caixa que estava no armário, afirma que finalmente encontrou o que estava procurando. Algumas horas mais tarde, Ângela vai ao hospital para ajudar Geraldo, que teve alta. O homem percebe que a enfermeira não está bem e quer saber se ela está triste porque acha que perdeu o emprego com a morte de Beatriz. Mas o empresário deixa claro que ela pode continuar trabalhando na mansão, pois este seria o desejo de sua esposa. Porém, ele percebe que mais alguma coisa aconteceu para a garota não querer permanecer no emprego e quer saber se foi Samantha ou Álvaro que fizeram algo contra ela. Ângela se mantém firme e diz que, na verdade, não gostaria de trabalhar em um lugar em que não tenha uma função determinada, pois precisa continuar como enfermeira para poder continuar seus estudos. Geraldo, então, promete ajudar a moça, dizendo que vai conseguir uma vaga para ela no hospital. Ângela agradece, afirmando que isso a ajudaria muito. Mas o empresário diz que não está fazendo nada demais, pois ela é uma grande enfermeira e, com certeza, também será uma grande doutora. Porém, Geraldo não se convence de que é somente esse o problema da garota e insiste em saber o que está acontecendo com ela. Ângela, então, resolve dizer ao antigo patrão que precisa lhe pedir mais uma coisa, mas não quer que ele pense que ela está se aproveitando da situação, pois, na verdade, já tinha pensado em falar sobre o assunto com Beatriz. O médico a tranquiliza, dizendo que pode contar com ele e pede que ela diga o que precisa, como se estivesse falando com sua falecida esposa. A enfermeira, então, diz que gostaria de falar sobre sua mãe e revela que, apesar do incidente que houve quando a dela levou os tamales para ele no hospital, ela sempre cozinhou muito bem e talvez ele pudesse ajudá-la. Mas antes que a moça termine de falar, Geraldo levanta a mão e diz que a dela está contratada como cozinheira da mansão e ainda diz que os tamales que a dela levou para ele estavam uma delícia.
Aliviada por ter resolvido pelo menos um problema, Ângela agradece, mas Geraldo pega as mãos da moça, dá um beijo e diz que é ele quem tem que agradecer. Nesse meio tempo, Álvaro encontra Abraão no corredor e pede para falar com o advogado em seu escritório, pois precisa conversar com ele a respeito do fornecedor de suplementos hospitalares, do qual ele pediu a documentação. O advogado diz que não está entendendo o motivo da conversa, mas Álvaro resolve dar uma de arrogante e diz: "Você sabe muito bem do que estou falando. Deve estar pensando que faço negócios com este fornecedor por debaixo dos panos. Mas prefiro que você diga na minha cara o que realmente está pretendendo." Indignado, o gordinho dá mais um passo à frente e avisa: "Muito cuidado como você fala comigo. Não sou qualquer um nesta empresa. Sou acionista e diretor jurídico." Mas Álvaro resolve interromper o sujeito e diz que se ele pretende acusá-lo de alguma coisa, que tenha provas, pois também é acionista do consórcio. Mas Abraão, sem perder a elegância, lembra que o jovem é acionista minoritário. Álvaro não cala a boca e diz que também tem direitos mesmo assim, e revela que sabe que Geraldo está por trás das auditorias, pois a única coisa que seu sogro quer é ter motivo para afastá-lo da empresa. O advogado tenta ensaiar algumas palavras, mas o infeliz não deixa o homem falar e afirma que não é idiota. Porém, Abraão, com toda a paciência, responde: "Isso já ficou muito claro, principalmente quando você se casou com Samantha." O falcatrua manda o advogado não se meter na sua vida pessoal. Porém, ele resolve advertir ao rapaz que não pretende fazer isso, mas vai se meter em tudo o que envolver a empresa, avisando que até os mais espertos acabam cometendo erros, mais cedo ou mais tarde. Abraão deixa claro que quando ele cometer um erro, vai estar por perto para exigir um acerto de contas. Álvaro não se mixa e diz que a faca corta pelos dois lados e ambos precisam ter muito cuidado. Nesse meio tempo, Nancy vai à delegacia para falar com Leonardo e diz que o rapaz está livre, pois Gregório aceitou a proposta de indenização. A advogada ainda diz que o rapaz deve agradecer a Salma e a Ângela, pois as duas fizeram de tudo para ajudá-lo. E Geraldo finalmente chega em casa, depois do sepultamento de Beatriz. Luz acompanha o patrão, dizendo que está à disposição para qualquer coisa, mas o empresário avisa que só quer descansar. Mas, antes que a doméstica deixe o quarto, o empresário pergunta o que realmente aconteceu com Ângela naquela casa. Ele explica que perguntou à moça se o fato dela não querer voltar a trabalhar ali tinha sido culpa de Álvaro ou Samantha. Porém, apesar dela ter dito que não, sente que alguma coisa aconteceu. Sem graça, Luz resolve contar que Samantha expulsou a enfermeira e sua mãe daquela casa e ordenou que colocassem todas as coisas da enfermeira em sacos de lixo. A empregada conta ainda que a filha do patrão, além de tudo isso, queimou todos os livros e cadernos de Ângela. Apavorado, Geraldo não acredita no que está ouvindo. Agarrado a uma das roupas de Beatriz, ele manda Luz dizer à doméstica que assim que vir Samantha, avise que ele quer falar com ela. Do outro lado da cidade, Mirta recebe a visita de Júlio. E na mansão, Geraldo, que estava dormindo abraçado na foto da esposa, acorda com as batidas na porta de seu quarto. Samantha entra e diz ao pai que demitiu Ângela porque não precisam mais de uma enfermeira naquela casa. O homem concorda, dizendo que realmente a moça não vai mais trabalhar ali, porém, deixa claro que sua mãe foi contratada como cozinheira. Ele ainda diz que a filha não tinha o direito de fazer o que fez, principalmente queimando as coisas de Ângela e ofendendo as duas como fez. Mas Samantha não baixa a cabeça e diz que faria tudo de novo se fosse preciso, pois nem Ângela nem sua mãe voltarão a pisar naquela casa. Geraldo deixa claro que a casa é dele, assim como as regras, e a única que vai sair da mansão é ela. Mas a moça tem uma carta na manga e diz ao pai que ele está equivocado, entregando a ele a pasta com o testamento da mãe. O empresário não entende nada e quer saber o que a filha está fazendo com aqueles documentos. A moça responde que sabe que quando ele comprou a casa, colocou o imóvel em nome da esposa, e segundo o testamento de Beatriz, quando ela morresse, a propriedade passaria para suas mãos. Atônito com a empáfia da moça, Geraldo diz que a filha é um monstro, mas Samantha não se comove e diz ao pai que, como a nova dona daquela casa, determinou que Ângela e sua mãe devem desaparecer dali para sempre. E na porta do apartamento de Leonardo, Júlio, que ficou com sequelas do tiro que levou de raspão na cabeça, diz a Mirta que sabe que o rapaz mora ali, pois conseguiu descobrir o endereço quando investigou junto aos credores da mulher. A mal-humorada insiste em dizer que não tem nada mais a falar com o ex-militar, mas ele quer saber se a megera teve a ver com o suposto assalto, quando quase o mataram. Obviamente Mirta nega, mas Júlio lembra que na ocasião, ela mesma o advertiu para que se afastasse de Leonardo e que alguns dias depois ameaçaram sua esposa, pelo mesmo motivo.
Por mais que a jiboia perneta diga que não tem nada a ver com o assunto, o homem insiste e conta que sua esposa ficou tão desesperada com a situação que acabou se deprimindo e a doença a levou ao túmulo. Júlio deixa claro que, para ele, as pessoas responsáveis pelas ameaças são as culpadas de sua esposa ter falecido e que, se descobrir que ela esteve envolvida nisso, vai se arrepender pelo resto de sua vida. Nesse meio tempo, do outro lado da cidade, Geraldo devolve a pasta com o testamento de Beatriz à filha, dizendo que quem está enganada é ela. O empresário manda que Samantha leia com mais atenção o documento, pois ali está escrito que ele é o dono vitalício daquela propriedade, o que significa dizer que, enquanto estiver vivo, quem toma as decisões debaixo daquele teto é ele. Sem forças para discutir, Geraldo manda a filha consultar o advogado que quiser, pois ele tem todos os direitos sobre o imóvel, até a sua morte. Samantha desafia o pai, dizendo que, se ele quiser tirá-la daquela propriedade, vai ter que processar, pois ela não vai embora de jeito nenhum. O empresário diz que vai fazer isso se necessário, mas manda a moça sair imediatamente de seu quarto, pois não a reconhece mais como sua filha, avisando que não quer mais vê-la por perto. Enquanto isso, Leonardo deixa a prisão feliz da vida, acompanhado por Nancy. Salma e Ângela aparecem e a desbotada se adianta para dar um abraço apertado no rapaz, enquanto a enfermeira fica sem saber o que fazer. O rapaz agradece a ex, que diz que vai deixar o casal sozinho para que os dois possam conversar. Animado e chamando a enfermeira de minha vida, ele lasca uma bitoca na moça que não corresponde e ainda diz que os dois precisam conversar. Ângela termina um namoro com Leonardo, usando como desculpa a visita que recebeu de Álvaro em Real del Mar. O médico fica furioso e quer saber por que a moça não contou nada a ele, mas, diante do silêncio da moça, ele conclui que deve ser por isso que ela não quis aceitar sua proposta de casamento. A enfermeira tenta explicar, mas o rapaz está furioso e diz que não acredita que ela ainda esteja apaixonada por alguém que só a humilha. Mas Ângela aproveita a confusão e confessa que quando viu o ex no povoado em que se conheceram, se deu conta de que ainda ama o ex-marido. Leonardo diz que não acredita em nada do que ela está falando, mas Ângela, chorando, insiste em dizer que os dois precisam terminar. E na mansão, Adela descobre que está contratada como cozinheira. Geraldo pede que a mulher faça tamales para a janta e diz que vai ao cemitério ver sua esposa. Na porta da delegacia, o rolo continua. Ângela tenta sair fora da discussão, mas Leonardo não deixa e quer que a moça dê uma explicação razoável para o que está fazendo, pois não acreditou em nada do que ela disse. A enfermeira quase desmaia, mas o rapaz a segura pelo braço e quer saber o que ela tem. Ângela diz que não tem nada, mas o rapaz vai ter que aceitar a sua decisão. Diante do silêncio da garota, o médico se desespera e joga na cara da namorada que a única explicação é que ela é tão hipócrita quanto Álvaro e usou os sentimentos dele para magoar o ex-marido. Sem chão, Leonardo diz que a enfermeira fez o mesmo que Salma. Por mais que Ângela tente dizer que apenas se enganou em relação aos seus sentimentos, o médico joga na cara dela que Álvaro foi visitá-lo na cadeia e o avisou que aquilo iria acontecer. O rapaz acaba concluindo que a moça estava de conluio com o ex, mas ela deixa claro que não quer mais o médico na sua vida, pedindo que ele nunca mais a procure. Já em casa e de banho tomado, Leonardo aparece na sala e percebe que Salma preparou um banquete. Ele agradece, mas diz que não tem tempo de comer nada, pois tem muitas coisas para resolver. A insossa, dizendo que vai guardar a comida para a janta, se oferece para ir junto, mas o rapaz diz que prefere ir sozinho tratar de seus afazeres, e ainda avisa que tem que se despedir de Beatriz e falar com Ângela, pois a moça terminou com ele. A infeliz, se fazendo de desentendida, pergunta por quê, e antes que Leonardo responda, ela mesmo diz que já sabia que a moça não esqueceu o ex-marido e percebeu pela forma como os dois se olham. Inocente, o rapaz pergunta justamente para a filhote de Cruz Credo se ela acha que isso é verdade, mas a fingida responde que são apenas suposições. Aproveitando a situação, a desbotada diz que está ali para o que der e vier, pois é amiga dele e coisa e tals. Mas antes de sair, Leonardo pergunta como foi que ele acabou sendo solto. Salma explica que conseguiu convencer Gregório a retirar as acusações. Agora, o médico quer saber como ela fez isso e pergunta se a moça deu suas economias para pagar os 2 milhões que o irmão da vítima estava exigindo para dar fim ao processo. Se fazendo, a moça encena e, fingindo que não quer falar sobre o assunto, afirma que a única coisa que pode dizer é que ela ainda gosta muito dele, e só o que importa é que o rapaz esteja bem. Logo que Leonardo sai, Salma liga para Gregório, avisando que Leonardo está saindo para ver o acidentado no hospital.
Enquanto isso, na mansão dos Vega, Samantha resolve encher o saco de Adela, que já assumiu seu posto de cozinheira. Grossa como sempre, a moça grita: "Me escute bem, sua mosca morta. Não pense que porque meu pai te contratou, é ele que manda nesta casa. Vou fazer da sua vida um inferno e você não vai durar aqui nenhuma semana." Com toda a educação, a cozinheira diz que, como foi contratada pelo patrão, vai tratar de servi-lo da melhor maneira possível. Mas a Patricinha avisa: "Isso é o que vamos ver. Você não tem a menor ideia de com quem está se metendo." Algumas horas mais tarde, Léo chega ao quarto do rapaz acidentado, dizendo que está ali para saber como ele está e jura que não ultrapassou o sinal. Se remoendo de culpa, o médico pede para levar o rapaz para ser tratado no hospital em que trabalha, jurando que a fundação vai cobrir todos os gastos e vai fazer o impossível para que ele se recupere. O rapaz manda Leonardo primeiro embora, e para completar, Gregório aparece, dizendo que o médico não tem nada para fazer ali. Mas antes que Léo consiga dizer alguma coisa, o infeliz joga na cara dele que ele e o irmão vão se virar com os 2 milhões que Salma pagou e ainda conta que Ângela passou o tempo todo afirmando que não podia fazer nada para ajudar com a situação. Sem ter o que dizer, Leonardo dá seu cartão a Gregório, dizendo que está à disposição se eles mudarem de ideia, mas o sujeito rasga e manda o rapaz sair dali. Ângela vai ver a mãe em seu novo emprego. Adela diz que a filha não deveria abrir mão do namorado que tanto ama. Porém, a enfermeira argumenta que teve que fazer o sacrifício, pois se tratava da liberdade de Leonardo. Adela não se conforma e aconselha a filha a contar a Leonardo sobre a chantagem de Salma. Porém, a moça, conformada, diz que talvez os dois não estivessem destinados a estar juntos. Preocupada, a cozinheira diz que vai ajudar a moça em tudo o que puder, mas não sabe quanto tempo vai ficar no emprego. Ângela quer saber o que aconteceu, e a mãe conta que Samantha já está atazanando e jurando que vai tornar a vida dela um inferno. Além disso, a cozinheira jura que não vai abandonar o trabalho, pois precisa ajudar a filha a alcançar seus sonhos. Nesse meio tempo, Geraldo chega ao cemitério e encontra Leonardo se despedindo de Beatriz. O rapaz pede desculpas por não ter estado presente, e o empresário resolve perguntar o que realmente aconteceu. Triste, o moço afirma que vai contar tudo, mas antes, precisa se despedir de Beatriz. Mirta chega à mansão e é recebida por Samantha. A mulher, se fazendo de boa samaritana, pergunta como a influência está, depois de tudo o que aconteceu com sua mãe. A Patricinha responde que ela é a primeira pessoa que se importa com seus sentimentos, pois os demais passaram o tempo todo criticando e julgando suas atitudes. Magoada, a moça diz que tem tido vários conflitos com o pai que, inclusive, a expulsou de casa. E como não perde uma boa fofoca, Samantha conta que Geraldo, só para implicar com ela, contratou a mãe de Ângela como cozinheira. Se fazendo de vítima, a moça ainda pede ajuda da megera para convencer seu pai a demitir a nova funcionária. Era tudo o que a nojenta queria. Dando andamento ao seu plano de conquistar Geraldo, Mirta diz: "Não se preocupe, vou fazer de tudo para tirar essa mulher daqui. Não entendo por que Geraldo está tão fascinado com estas mulheres." Enquanto isso, no túmulo de Beatriz, Leonardo e Geraldo relembram as manias da mulher, quando o empresário cai no choro novamente, dizendo que não sabe o que vai fazer sem ela, pois Beatriz foi o amor de sua vida. Na faculdade, Ângela descobre que foi reprovada na disciplina de Duarte e terá que fazer um exame extra para tentar passar na disciplina e tentar se formar. Mas, antes de ir embora, Duarte aparece para humilhar mais uma vez a aluna, dizendo que o melhor seria se ela abandonasse os estudos e abrisse uma loja de ervas. Nesse meio tempo, Geraldo fica a par de tudo o que aconteceu com Leonardo e se dá conta que ninguém contou nada a ele, para poupá-lo. Mas o empresário revela ao médico que o conhece desde pequeno e ele está triste por outra coisa. Léo resolve contar que Ângela terminou o namoro porque, ao que parece, ela não conseguiu esquecer o ex-marido. O rapaz muda de assunto e pergunta ao velho amigo como andam as coisas entre ele e Samantha. Geraldo confessa que sua relação com a filha está cada vez pior, principalmente por causa das atitudes da moça antes da mãe falecer. No hospital, Dário vai ver Clarinha e diz que soube que a moça só chora. Ela revela que descobriu que seus pais estão mortos e sente muita falta deles. Enxugando as lágrimas da doente, o pediatra jura que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que ela se recupere por completo. Em outra parte do hospital, a dupla do mal se reúne. Samantha pergunta a Salma se ela está envolvida no fim do namoro de Leonardo e Ângela. Obviamente, a desbotada diz que não, mas, como uma naja conhece a outra, a influência diz não acreditar na amiga,
pois sabe que agora ela se tornou o lencinho de enxugar lágrimas do ex-noivo. Mas deixa claro que conta com a moça para exterminar a enfermeira de uma vez e tirá-la da vida das duas. Nesse meio tempo, Leonardo está caminhando de um lado para o outro no escritório de Álvaro, que aparece dando uma bronca no rapaz e querendo saber por que ele entrou em sua sala sem ser convidado. Porém, sem dar explicações, o médico quer saber o que o infeliz disse a Ângela, pois ele sabia que a moça iria terminar o namoro. Com a maior cara de pau, o falcatrua responde: "Mas eu te disse, o que eu e Ângela tivemos foi muito forte. Ela até tentou se livrar do que sentia por mim, mas não rolou." Furioso, Leonardo emenda a frase e diz que, na verdade, o que a moça sentia pelo ex-marido era nojo. Porém, Álvaro, se achando como sempre, responde: "Ah, sim, claro. Eu sou um monstro, um desgraçado que não merece uma mulher como ela. Mas o que ela sente é o que ela sente. E a quem Ângela ama? A mim." A discussão entre os dois continua, até que o topetudo resolve dizer que o médico é um imbecil. Leonardo responde com um cruzado de direita bem no meio da cara do rival, que, se recuperando do soco e limpando o sangue que corre pelo canto da boca, diz: "Ah, tá tudo bem. Até que isso tudo saiu muito barato." Mas o médico deixa claro que não vai sair tão barato quando acabar de uma vez por todas com a empáfia do sujeito. Na sala de Nélida, Ângela se apresenta para começar em seu novo emprego e descobre que vai trabalhar na fundação do hospital, diretamente com Leonardo. A moça começa a passar mal novamente e sente vontade de vomitar. A enfermeira-chefe fica desconfiada, mas não comenta nada. Minutos depois de enfiar a mão na cara de seu rival, Leonardo chega ao seu escritório e agora tem que enfrentar o sarcasmo de Samantha. Por mais que o rapaz diga que não quer falar sobre o assunto, ela insiste e o rapaz se vê obrigado a revelar que Álvaro seguiu Ângela até Real del Mar, quando a moça foi tentar vender a casa de sua avó. Vendo que fez papel de imbecil novamente, a influência conta ao médico que a enfermeira e Álvaro nunca vão ficar juntos, pois fez o marido assinar um acordo pré-nupcial, e quando os dois se casarem no civil, vai ter o infeliz em suas mãos. Inconformado, Leonardo grita: "Pra que você quer ter esse cara nas suas mãos, se ele continua te traindo?" Inerte, Samantha só responde que vai transformar a vida do rapaz em um inferno, mas o doutor não se convence e diz na cara dela que a única vida que vai se tornar um inferno é a dela, que continua correndo atrás de uma vingança. Porém, a moça retruca e diz que vai até o inferno se necessário for, mas jura que o marido e a enfermeira vão pagar por todas as humilhações que fizeram ela passar. Antes de sair da sala, a influência aconselha o amigo de infância a fazer o mesmo, pois Ângela tirou onda com a cara dele e deve estar rindo do idiota que ele foi. Já recuperada do enjoo, Ângela encontra Dário no corredor e diz que acabou de ser contratada, mas gostaria de ser alocada em outro setor do hospital que não fosse a fundação. O pediatra, cínico, pergunta se ela não tinha outro hospital para trabalhar e quer saber por que ela escolheu justamente o lugar onde Álvaro trabalha. Surpreso com a pergunta da moça, agora Dário quer saber por que ela não quer trabalhar na fundação, já que amava tanto a Leonardo. A enfermeira responde que aquilo não é da conta dele, mas a arrogância do rapaz fala mais alto, e ele deixa claro que ali, ele é um executivo, e ela, uma simples enfermeira. Para finalizar, Dário avisa que só existem vagas disponíveis de trabalho na fundação, e se ela não quiser o emprego, que fale diretamente com Geraldo. Nesse meio tempo, Júlio chega ao hospital e encontra Leonardo, que quer saber o que aconteceu com o amigo. O ex-militar explica que teve um acidente que provocou uma lesão cerebral e agora precisa de reabilitação. O homem ainda conta que sua esposa o levou para Guadalajara, mas ela acabou falecendo. O médico, então, conta que é diretor da fundação daquele hospital e vai conseguir uma consulta com a neurologista, avisando que o homem não vai ter que desembolsar nada para o tratamento. Naquela noite, Fedra vai fazer mais alguns testes com Clarinha e pede a ajuda do filho. A médica, então, testa as pernas da moça, que confirma sentir cosquinhas quando a doutora passa o aparelho. Álvaro, que acompanha tudo, pergunta se a reação da irmã é boa, e Fedra confirma que sim, e diz que vai recomendar alguns exercícios, mas pede ao irmão da garota que a acompanhe para que possa explicar algumas coisas a ele. No cortiço, logo que Luz e Pablo chegam do trabalho no maior climão, Félix aparece com Guibo, que está todo entusiasmado, carregando os resultados dos exames e dizendo que vai ser operado em uma semana. Quando fica sozinho com a mulher, Félix diz que está fazendo todo o possível para que o filho dos dois volte a caminhar e que espera que ela entenda que seu arrependimento é sincero. Pablo escuta a conversa do casal atrás da porta e faz sinal para que Abel também vá escutar.
Do lado de fora, Félix afirma que Luz continua sendo o amor de sua vida e isso nunca vai mudar, jurando que vai fazer o impossível para reconquistar o seu amor. Do lado de dentro, Pablo não se contém de tanto ciúme, mas Abel avisa ao primo que precisam respeitar a decisão de Luz. E no hospital, mesmo com dificuldades para falar, Clarinha pede que Dário converse com ela sobre sua vida e revela que não sabe por que a voz do pediatra a tranquiliza e foi isso que a fez voltar do coma. Em outra ala, Nélida leva Ângela para assumir suas funções e diz a ela que precisa conversar com Leonardo para que ele explique as rotinas. Totalmente sem jeito, a moça entra no consultório do médico, dizendo que agora trabalha no hospital e foi alocada na fundação e que espera que os dois possam manter uma relação profissional. Porém, Leonardo está tão indignado que resolve dizer: "O que você está fazendo aqui? Deve estar achando que sou um imbecil. Estou quase louco tentando encontrar uma explicação sobre o que aconteceu com a gente, e você chega aqui querendo falar de trabalho? Vou te dizer uma coisa. A única explicação que encontrei foi que você planejou tudo isso com Álvaro. Tenho quase certeza que você esteja só esperando que ele termine com Samantha para voltar para ele." Ângela começa a chorar e diz que não é nada do que ele está pensando, e mesmo que ainda sinta algumas coisas pelo ex-marido, não significa que ela queira reatar o casamento. Mas não adianta. O médico está certo que seu rival está apenas esperando o momento ideal para se livrar da influência e tirar todo o dinheiro dela e gastar com a enfermeira, e continua: "Estou me dando conta de que você é muito cruel. Talvez até pior que Álvaro. Que outras mentiras você me contou? Álvaro foi atrás de você em Real del Mar e você não me contou desde quando você está me traindo com Álvaro. Mas quando o doutor vai ensaiar chamar a moça de vadia, recebe um belo bofetão. A resposta dele foi um beijo, e a moça simplesmente desmaia nos braços do rapaz, que a pega no colo e a leva correndo para a emergência. No consultório de Fedra, Júlio conta sobre sua situação, e a médica quer saber o que causou o AVC no paciente. Ele conta que foi assaltado, bateram forte na sua cabeça e isso acabou deixando ele preso àquela bengala. Do outro lado da cidade, já em casa, Félix conta a Baldomero que seus planos com Luz estão dando certo, mas falta se livrar dos primos. No entanto, o comparsa do bandido avisa que logo vão se ver livres dos rapazes, quando eles receberem a encomenda que os dois prepararam. E enquanto Abel e Pablo conversam sobre a situação, um vizinho leva uma carta para os rapazes, que diz que eles foram citados por causa das dívidas com a abastecedora de água. Na enfermaria, Leonardo aparece com os resultados dos exames de Ângela e quer saber desde quando a moça sabe que está grávida. Surpresa, a moça não acredita no que acabou de descobrir, mas o médico não a deixa falar e diz: "Se você não quer ficar comigo por estar grávida de Álvaro, era melhor que tivesse sido sincera." Ângela continua afirmando que não quer voltar para o ex-marido e não tinha ideia que estava grávida, mas o médico não acredita. Agora ele acha que a moça nunca quis fazer sexo com ele porque já sabia que estava esperando um bebê. Por mais que ela tente, o doutor se recusa e diz que cansou da cantilena, desejando muitas felicidades a ela e ao filho. Logo que o rapaz sai, a ginecologista aparece, pedindo que a moça a acompanhe para fazer uma ecografia. Nesse meio tempo, Álvaro encontra Nélida no corredor e quer saber se é verdade que Ângela está trabalhando como enfermeira na fundação. A mulher confirma e conta que seguiu as ordens de Geraldo. Porém, o sujeito, que precisa ficar dizendo o tempo todo que é o chefe da espelunca, pergunta à enfermeira por que ele não foi informado, e diz que o empresário pode ser o dono da empresa, mas ele é o diretor administrativo. Agora o infeliz quer saber onde a moça está. Nélida diz que Ângela está na emergência, mas pede que o chefe converse diretamente com a enfermeira ou com Leonardo, que foi quem a atendeu. Do outro lado da cidade, Mirta vai encher o saco de Geraldo e leva para ele um dos quadros de Beatriz. Nesse meio tempo, Álvaro, que está procurando por Ângela, sente algo estranho na boca, que começa a sangrar novamente. A enfermeira, por sua vez, faz a ecografia e vê, pela primeira vez, o seu bebê, que tem apenas 7 semanas. A médica pergunta se ela quer ouvir o coraçãozinho da criança e se quer chamar o pai para estar presente naquela ocasião tão especial. Geraldo fica feliz com o presente que ganhou de Mirtes e diz que procurou muito pelo quadro de Beatriz para comprá-lo de volta. A megera manca conta que quando a amiga levou a obra para vender na galeria, disse que aquela pintura tinha a ver com o casal. O empresário confirma, enquanto coloca o quadro na parede do quarto, lembrando que ficou bravo com a esposa quando ela decidiu vender a obra.
Geraldo explica que os dois vultos que aparecem no quadro são ele e Beatriz e retrata o dia em que ele a pediu em casamento e não tem como agradecer a mulher. Adela aparece na porta do quarto para levar um chá para o patrão e percebe a intenção da mocreia, que está se aproveitando da fragilidade do sujeito. No cortiço, Gibo, que está conversando com os primos, descobre que se eles não pagarem o total da dívida, vão tomar a propriedade. Mas Luz diz que aquilo não está certo, pois as parcelas estavam sendo pagas em dia conforme o acordo feito por Pura, e agora questiona como a empresa distribuidora de água descobriu que a velha tinha morrido. Adela aparece novamente e desta vez entra no quarto do patrão, dizendo que levou o jantar de Geraldo. Mirtes vai embora e Adela tira do bolso do avental o tamales que escondeu para que Mirtes não visse. A mulher acha que o empresário está reclamando da comida, mas Geraldo esclarece que um tamale só não dá nem para encher o buraco do dente. Mas quando a mulher vai embora do quarto do patrão, ela se dá conta do quadro. Ele conta que aquela pintura foi feita por sua esposa e ela revela que se lembrou muito de seu marido que era pescador. Geraldo, então, pede a ela que admire a obra o quanto quiser, e chorando, Adela acaba tocando na tela pintada. Nesse meio tempo, Leonardo pergunta para a ginecologista sobre Ângela. A médica conta que a moça já foi embora e está com 7 semanas de gravidez, mas precisa tomar vitaminas. Ela então entrega a receita ao rapaz, pedindo que ele encaminhe para a enfermeira, pois ela tem que começar a tomar os remédios o mais rápido possível. Álvaro aparece na enfermaria querendo saber o que a moça tem. Ela despacha o rapaz, dizendo que não quer nada com ele, mas o sujeito insiste em saber se ela está bem. Notando que a boca do ex está ferida, Ângela pergunta o que aconteceu, e obviamente, o sujeito se aproveita da situação, dizendo que Leonardo cobrou com um soco o fato dela ter terminado o namoro. E com a maior cara de pau, ele pede à enfermeira que faça um curativo, com a desculpa de não querer contar às outras funcionárias o que aconteceu. Depois de deixar claro que o compromisso profissional dela é com seus pacientes e não com as chantagens do rapaz, a moça calça as luvas para fazer o bendito curativo na boca do infeliz. Enquanto ela faz o seu trabalho, Álvaro não para de falar, dizendo que se lembra quando ela fez aquilo pela primeira vez e blá blá blá. Leonardo chega bem na hora e, pedindo desculpa por interromper o casal, entrega a Ângela a receita dada pela ginecologista. Álvaro pega o papel das mãos de Ângela e quer saber por que a moça se consultou com a médica. Furiosa, ela manda o sujeito não se meter na sua vida e sai correndo atrás de Léo. Porém, Álvaro fica desconfiado. E quem está tendo um acesso de cólera é Samantha, pois Oscar acabou de contar que Geraldo contratou Ângela para trabalhar naquele hospital. O Aspone sugere que a chefa mude a estratégia, pois tudo o que ela tem feito ultimamente só fez com que a rival ficasse ainda mais forte junto à família da Influence. Nesse meio tempo, Leonardo chega em casa e acaba discutindo com a mãe. No meio da confusão, ele deixa escapar que Ângela terminou o namoro e está grávida de Álvaro. O rapaz se manda para o quarto e Salma e Mirtes comemoram. A mulher pergunta então o que a oxigenada está esperando para ir consolar seu filho, e a nojenta se manda atrás do médico, ajeitando as madeixas. E por mais que Leonardo diga que quer ficar sozinho, Salma não se intimida e entra no quarto do rapaz, dizendo que é sua amiga e tals. A moça chega ao cúmulo de dizer que entende que o médico esteja mal, pois afinal, machucaram seu coração. Porém, a curiosidade matou o gato, e a donzela quer saber sobre a gravidez de Ângela, e ainda se acha no direito de perguntar se a moça mentiu todo o tempo em que namorou o doutor. Agora ela quer saber quanto tempo Ângela tem de gravidez. E Leonardo, se sentando no sofá ao lado da oxigenada, diz que ela tem mais ou menos 1 mês e meio. Se fazendo de indignada com a história, a moça comenta que Samantha tinha razão, e Ângela realmente é uma hipócrita. Mas Leonardo corta o embalo da indigesta e diz, mais uma vez, que não quer conversar sobre o assunto. Nesse meio tempo, na periferia, Ângela conversa com a barriga e a dela escuta tudo. Mas a enfermeira explica que o bebê que está esperando não é de Leonardo, e sim, de Álvaro, mas se lamenta por ter perdido o amor de sua vida para sempre. Mas Ângela, desanimada, diz que o bebê vai mudar tudo na sua vida e não pensa em contar nada a Álvaro, pois ele vai encher o saco e aí mesmo que não vai deixá-la em paz. De repente, Adela se dá conta que vai ser avó com 45 anos e as duas acabam rindo da situação. No dia seguinte, logo cedo, Ângela se consulta com a ginecologista que manda a moça se alimentar direito e tomar as vitaminas que receitou. De posse de todos os exames e da ecografia que fez no dia anterior, a médica começa a fazer as contas para saber exatamente quantas semanas a enfermeira tem de gravidez.
Imediatamente a moça se lembra da noite em que ficou com o marido na pensão, pouco antes dele mentir sobre o tempo que iria ficar fora da cidade, quando na verdade estava se casando com Samantha. Preocupada, a médica aconselha a sua paciente a contar ao pai da criança sobre a gravidez, e ainda revela que tem acompanhado a trajetória da enfermeira e sabe que sua vida não tem sido fácil. Nesse meio tempo, Félix vai buscar o filho na escola, e entre uma conversa e outra, o menino conta sobre a dívida com a empresa fornecedora de água e a intimação que os primos receberam na noite anterior. Cínico, Félix diz a Gibo que vai falar com a mãe do garoto para saber se pode fazer alguma coisa para ajudar. E como não podia deixar de ser diferente, Angela começa seu dia enfrentando a víbora da vez. Samantha encontra a baixinha no corredor e vai logo dizendo que ela é muito hábil, pois conseguiu convencer Geraldo a ajeitarem um emprego para ela naquele hospital. De saco cheio, Angela diz que não está com humor para discutir e precisa ir para a faculdade, mas a influência impede a passagem da moça, afirmando que também não quer brigar. Totalmente fora da casinha, Samantha resolve mostrar o anel de noivado que ganhou de Álvaro, dizendo que só queria lembrar a enfermeira que, em alguns dias, os dois vão se casar no civil. Angela, que tem mais o que fazer, só responde que entendeu tudo o que a mulher falou. Mas, quando ela vai saindo, Samantha larga mais uma pérola e chama a moça, novamente, de vadia interesseira. Na universidade, Angela conta a Ed que está grávida, e o rapaz dá pulinhos de alegria, pois vai ser titio. Mas, como a alegria do pobre dura pouco, o rapaz se dá conta de que o filho pode não ser de Leonardo. A enfermeira confirma que está grávida de Álvaro e Ed quase cai desmaiado, mas se recompõe rapidinho, pois não pode perder o resto do bafão que a amiga tem para contar. A moça começa a reclamar, dizendo que não sabe como vai fazer no trabalho que acabou de arranjar e, para completar, ainda precisa lidar com a perseguição de Álvaro, sem dizer que perdeu Leonardo para sempre. Só que Ed diz que nada disso importa no momento e grita: "Você não sabe o que eu daria por ser mãe, pai, ou os dois, sei lá, mas no momento sou tio Ed." Ai, que emoção! O rapaz resolve levar a amiga para a cafeteria e quer saber qual é o primeiro desejo da mamãe. A enfermeira diz que gostaria muito de comer manga com pimentinhas. Samantha, que decidiu aceitar a opinião do Aspone e mudou de estratégia, resolve ir falar com o pai, que num primeiro momento a ignora, mas a moça insiste em dizer que está arrependida do que fez e que a forma como ela se portou com a mãe foi imperdoável, mas sente muito a morte da mãe e ainda carrega uma enorme culpa por não tê-la apoiado em seus últimos momentos. A falsa chega a se ajoelhar nos pés do pai, dizendo que já perdeu sua mãe e não quer perder ele também. Geraldo resolve dar atenção à filha e diz que tudo vai depender das atitudes dela. Aproveitando o gancho, a moça toca na contratação de Angela no hospital. Acabrunhado, Geraldo levanta a mão e diz que a decisão final é dele, mas Samantha o surpreende, revelando que não pretende se opor nem colocar pedras no caminho da moça. Aí mesmo é que o empresário fica com a pulga atrás da orelha e diz: "Assim espero, porque se eu ficar sabendo que você fez qualquer coisa contra Angela ou contra sua mãe, aqui em casa, já sabe." A influência jura que vai cumprir o que está prometendo, mas avisa ao pai que precisa pedir um favor, já que seu casamento no civil já está próximo e coisa e tals. Geraldo não deixa nem a filha terminar de falar e já larga um sonoro não. A moça insiste, argumentando que seu marido não é a pessoa que ele pensa, mas o empresário deixa bem claro que não vai participar daquele espetáculo, nem de algo que Beatriz repudiaria. O homem ainda esclarece que, se sua decisão significar que os dois não poderão mais se entender, ele não pode fazer nada, pois não vai mudar de ideia. Samantha joga baixo e, fazendo chantagem emocional, conta ao pai que se deu conta de como estava errada no dia em que ele a deu como morta e a expulsou daquela casa. Jurando que pode mudar, ela diz que precisa do carinho do pai e vai mudar, afirmando que vai mostrar que ele é a pessoa mais importante na sua vida. E a falsa consegue até fazer com que o pai lhe dê um abraço apertado. Do outro lado da cidade, Nancy está tentando oficiar a justiça para tratar da dívida com a empresa de água. Abel, que está junto, praticamente não consegue ficar quieto de tão ansioso. Sem perder tempo e lembrando das palavras de Gibo que mandou o rapaz pagar os honorários da advogada com beijinhos, ele aproveita para dar aquela tiroteada com a mulher. Sem entender nada, Nancy diz que precisam resolver o problema da dívida quando Abel vê Félix passando acompanhado de seu advogado e comparsa Baldomero. O rapaz puxa a advogada depressa e mostra a dupla caminhando sorridente pelo corredor e ficam curiosos para saber o que aqueles dois estariam fazendo ali.
E enquanto Gibo canta na pracinha para juntar dinheiro e ajudar a pagar a conta de água do cortiço, Luz se delicia com o cheiro da comida que a dela está preparando. Nesse meio tempo, Pablo encontra o garoto na praça e dá a maior bronca no moleque, dizendo que ele está se expondo e perguntando se o menino não aprendeu a lição. A polícia chega e quer saber se Gibo está pedindo esmola, mas Pablo inventa que os dois vão ali para ensaiar, pois gostam muito de cantar e acabam fazendo uma dupla e enganando o guarda. Na mansão dos Vega, Salma comenta com Samantha sobre a contratação de Angela no hospital e que a moça sempre dá um jeito de se dar bem. Salma ainda conta que a enfermeira não tem mais nada com Leonardo. Samantha pergunta se a amiga sabe se a enfermeira quer voltar para Leonardo, mas como a insossa tem uma língua de trapo, faz cara de paisagem e diz: "Como assim? Você não tá sabendo de nada, não é verdade?" "Ai, amiga, sinto te dizer isso, mas Angela está esperando um filho de Álvaro." Luz, que tinha acabado de chegar na sala, chega a sentir o soco que a moça levou no estômago com a notícia. Álvaro, por sua vez, vê Angela saindo do consultório da ginecologista, bem na hora em que a mulher deseja felicidades à moça. E do outro lado do hospital, Dário vê Clarinha tentando pegar o copo de suco da bandeja. Ele incentiva a moça a continuar até que ela consiga beber sozinha. Minutos mais tarde, Samantha chega ao escritório e conta a Oscar sobre a gravidez de Angela. Preocupada, ela diz que esse era o trunfo que a enfermeira queria, pois com isso, pode tirar tudo e mais um pouco do ex. A doida jura que Angela não pode ter um filho de Álvaro e avisa que vai se encarregar pessoalmente de que essa criança não venha a nascer. E por falar em Álvaro, o rapaz seguiu a enfermeira até o vestiário feminino e trancou a porta, dizendo que quer saber exatamente o que ela estava fazendo na ginecologista. Furiosa, a moça, pela enésima vez, manda o sujeito deixá-la em paz e não se meter em seus assuntos. O rapaz vai pra cima dela para pegar o envelope com os resultados dos exames. Angela ameaça gritar, mas ele nem dá bola e arranca tudo das mãos dela. Protegendo o envelope com o corpo, o rapaz abre os exames e, lendo os documentos, descobre que a moça está grávida. A enfermeira sai dali furiosa, mas o rapaz não se contém de tanta felicidade e abraça a ex. A moça empurra o rapaz e pergunta se ele não se importa que Samantha veja o que ele está fazendo, mas Álvaro, que viajou geral, diz à moça que não se importa mais com nada, pois agora o mais importante para ele é aquele bebê que é fruto do amor dos dois. O surtado ainda jura que, um dia, os três vão ser uma família. Angela deixa claro que isso nunca vai acontecer, mas não adianta. Leonardo aparece bem na hora e dá felicidades ao casal, e ainda acrescenta que é uma pena que Angela vai ter que dividir o amor de sua vida com a esposa dele. Frustrado, Leonardo ainda joga na cara da moça que a relação entre os três deve dar certo, se ninguém for ciumento. Álvaro aponta o dedo para a cara do médico e avisa que ele não pode mais continuar insultando a enfermeira, pois ela não é mais sua namorada. Angela diz que não precisa que ninguém a defenda, mas Leonardo, curtindo a maior dor de cotovelo e se achando o maior corno do mundo, diz: "Na verdade, vocês foram feitos um para o outro. Não consigo acreditar que exista tanta falsidade, tanta baixeza." Álvaro manda a enfermeira não dar bola para o que o médico falou, pois o imbecil não sabe o que é amor. Mas a moça dá o troco e diz que o único que não sabe o que é amar é ele, e sai correndo atrás de Leonardo. Enquanto isso, em seu escritório, Samantha diz a Oscar que vai ser fácil se livrar do filho de Angela, pois tem certeza de que Álvaro não vai querer o bebê. Preocupado, o Aspone aconselha a moça a falar primeiro com o marido e pede encarecidamente a ela que tire da cabeça a ideia de fazer alguma coisa contra Angela, para que ela perca a criança. E Clarinha, com toda a sua doçura, convence Dário a levá-la para ver o sol. Pablo, que gostou da função, continua cantando com Gibo na pracinha, mas o rapaz diz que o menino não pode continuar fazendo aquilo, pois corre perigo de ser pego pela polícia ou ser sequestrado novamente. Mas quando o motorista dá uma saidinha do local, uma garota maltrapilha aparece, dizendo a Gibo que ali é o ponto dela, pois é onde vende seus sanduíches. A menina é a versão miniatura de Dona Pura, e Angela, por sua vez, continua correndo atrás de Leonardo pelos corredores do hospital, tentando fazer com que o rapaz a escute por um momento. Salma assiste o escândalo enquanto a enfermeira consegue entrar chorando na sala do amado, por mais que ele a mande embora, dizendo que não quer conversar. Mas a moça argumenta que assim é fácil, pois primeiro ele a insulta e depois não quer dar a chance para ela se defender. Leonardo, furioso, pergunta sobre o que a moça quer falar e Angela jura que não planejou nada do que está acontecendo. Mas o médico, inconformado, pergunta se o bebê que ela está esperando também fazia parte do plano do casal. Angela tenta explicar que nunca houve um plano,
Mas não adianta. Mesmo dizendo que a primeira que ficou surpresa ao saber da gravidez foi ela mesma, pois até então não desconfiava de nada. O doutor diz que não acredita em nada do que a moça está dizendo, e agora quer saber se também é mentira o fato dela estar apaixonada pelo ex, pois os dois ficam agindo como amantes pelos corredores do hospital. Angela não responde nada. Leonardo parte para cima dela, agarra a enfermeira pelos braços, e quando os dois estão quase se beijando, a empata bate na porta, acabando com o clima. Enquanto Leonardo diz que não quer a enfermeira por perto, a enxerida se mete, querendo saber se está tudo bem. Enxugando as lágrimas, Angela pergunta como vai trabalhar na fundação se não pode falar com seu diretor. Salma se mete novamente e pergunta se a enfermeira foi designada para trabalhar com Leonardo. Sem olhar para a cara da rival, Angela explica que preferia trabalhar em outra ala do hospital, mas o fato dela estar ali foi uma decisão de Geraldo. A insossa parte para o lado do médico, dizendo que pode conversar com Álvaro para ver se a moça pode ser transferida para outro setor. Leonardo só responde que quanto mais ela estiver longe dele melhor, e a enfermeira, então, pede que Salma converse com os chefes o mais rápido possível e providencie sua transferência para o mais longe possível daquele lugar. Obviamente, a entojada aproveita para dar o maior apoio para o médico, dizendo para ele não se preocupar, pois vai providenciar tudo.